Aí hoje eu vou falar sobre Bachelard, que é o que eu estou estudando, né? E aí, Bachelard em Arquitetura me parece um tema bem interessante. Boa noite. Porque, enfim, Bachelard nunca escreveu especificamente sobre arquitetura, mas ele foi apropriado por alguns arquitetos na construção de seus pensamentos. É, Então, eu vou falar, assim, basicamente, do que eu concebo sobre a relação de Bachelard com o espaço, primeiramente, e depois eu vou falar também sobre a relação de Bachelard com o que eu chamo de uma arquitextura, né? Que não é uma arquitetura em si, mas seria uma arquitetura um pouco mais filosófica que dialogaria sobre o espaço, né? Então, vou começar aqui citando Bachelard, que diz assim: o espaço, o grande espaço, é o amigo do ser, né? Então, o que a gente entende por espaço, né? Assim, relação entre espaço e tempo, a partir desse contexto se colocou ali no filme sobre a teoria da relatividade, o contexto em que Bachelard viveu, né? Que é a transição do século XX para XIX para o século XX. O espaço, ele pode ser considerado, para Bachelard, a compressão do tempo, né? A gente pode entender que o espaço, ele talvez até possa ter vindo antes do tempo, se a gente for pensar nessas coisas de Big Bang, etc, etc. Talvez no início houvesse uma grande probabilidade de haver tudo que há hoje, mas para isso acontecer foi preciso que essa grande massa inicial tivesse explodido e criado espaço na medida que se expandiu nesse tempo, né? Porque essa expansão da matéria no espaço é o tempo, né? Então, Bachelard diz, o espaço, em seus mil alvéolos, é o tempo comprimido, né? Bom, Bachelard tem uma outra característica muito importante da sua teoria, principalmente sua teoria poética, que é chamada a imagem, a imaginação. O espaço e a sua relação com a imagem. Eu vou ler aqui um pouco, porque eu preparei um texto, né? Na verdade, o texto da minha pesquisa, e vou tentar fazer interlocuções com vocês, né? É da imagem que chega da linguagem e não da ocularidade, não é essa imagem da visão que estamos falando, que é o espaço dessa fenomenologia que se ocupa do átomo poético da metáfora. A imagem não se deixa classificar, sua nitidez acaba por dar, paradoxalmente, uma falta de profundidade, suas precisões técnicas desviam sua poética. Bachelard considera que a fenomenologia por si só é uma instrumentação da imagem. Então a gente tem aí a questão da fenomenologia no contexto da imaginação. Uma fenomenologia da imaginação que procura captar a deformação da imagem. Não é a imagem ocular, é a imagem deformada. Por quê? Porque é a imagem poética. O poeta deforma a imagem da realidade através dos seus devaneios. E o que isso tem a ver com o espaço? Então eu começo aqui a minha reflexão. Tem essas imagens aí, né? Também eu vou comentar elas, né? Então, essas imagens estão em francês porque eu não consegui, vai ser inspirado em Bachelard, consegui traduzi-las, né? Mas vou traduzir aqui de uma maneira mais livre, né? A imagem dessas casas são casas deformadas, já começa por aí, né? Uma casa que tem pés, que tem mãos, que tem uma cabeça, um quarto. Bom, o quarto não está muito deformado, mas ele fala, essa casa onírica é a cripta da casa natal. Vou falar sobre isso mais à frente. E ali ele fala, nós somos porta-palavras de uma identidade. Então, o que eu vou colocar aqui, na primeira imagem, é a imagem da porta, no sentido de falar sobre a relação de uma casa e uma gruta e colocar uma porta entre essas relações, né? Tem aqui uma imagem também de um livro sobre Bachelard, os devaneios de São Bachelard. Tem aqui a casa, a imagem não está bem deformada, não está talvez muito visível, mas
coloca aqui a questão da porta ali de uma casa, do porão, do sótão, da chama de uma vela, como se falou ali, do social, da sacristia, da chaminé e da janela, da paisagem, né? Mas o que eu quero falar por essa porta, né? A porta é uma imagem fenomenológica bem interessante que divide o interior do exterior. E é isso que me interessa aqui, né? A porta pode ser uma saída ou uma entrada nessa relação de inversão daquilo que entra e do que sai. A porta é a mediação entre o sujeito e o mundo, é a transubjetividade. Há sempre uma proliferação de imagens por trás dela, mas geralmente, quando não temos sua chave, só podemos observar o que há por trás da fechadura. Essa é uma imagem também interessante, né? A da fechadura, a pessoa olhando o que há atrás da porta. Essa parece ser uma imagem primordial para a relação entre consciência e imaginação. É como um obstáculo para poder ver e ouvir o imaginário. O que importa é o que está lá dentro. O imaginário é a chave para essa aventura dentro dele mesmo. A porta é a possibilidade da entrada e da saída do devaneio, desse devir entre o ser e o não ser. Aí cito Bachelard. Mas é o mesmo ser, aquele que abre uma porta e aquele que a fecha. Então ele está parafraseando talvez aquela frase de Heráclito, né? Não é possível entrar no mesmo rio duas vezes. Será que é possível entrar na mesma porta duas vezes, né? Então é dentro dessa viagem que eu quero convidar todos vocês hoje para entrar. Alguma questão, alguma pergunta? A questão dos devaneios para Bachelard em relação a essa fenomenologia da imaginação. Seria isso? Legal, é uma boa pergunta. Devaneios, né? Assim, sonhar acordado, né? Então, eu posso te dar uma resposta filosófica, que devaneio é o devir da imaginação. Então, é esse vir a ser da imaginação. Sonhar acordado é devanear, porque você, através desses devaneios, consegue criar imagens, né? O objetivo seria esse. Mas o que quer dizer criar imagens nesse contexto do espaço e da casa e da arquitetura, né? Bom, vou continuar falando um pouco sobre a porta, porque eu estou querendo primeiro estruturar essas imagens que estão dentro e que estão fora. As imagens que estão dentro da nossa imaginação e que estão no exterior dela, né? Essa porta é símbolo do caráter mediador dos conhecimentos experimentais esquecidos. É um retornar para um ser pela imagem singular de uma liberdade criadora, no sentido autônomo da imaginação. É por conta do caráter simbólico que as imagens coletivas ressaltam a possibilidade da objetividade interior, induzindo associações que partem dos princípios opostos. Atrás da porta da interioridade, ao masculino, feminino, positivo, negativo, o céu, a terra, dessa relação fenomenológica entre interior e exterior, que os filósofos já falavam na fenomenologia e na própria ideia de subjetividade, como o Kierkegaard também fala, e do idealismo também, né? Quando Fichte, se eu não me engano, coloca, né, essa relação entre o eu e o não eu, o interior e o exterior, e Bachelard vai colocar isso como se fosse a casa e a não casa, né? A casa é o eu, nesse não eu que abarca esse eu que é a casa. Bom, então, seguindo aqui esse caminho, vamos aqui ao próximo slide, uma citação de Bachelard, colocando um pouco aqui já da questão da casa, né? A casa evocada por Bosco vai da terra ao céu. A torre e os subterrâneos das além profundezas se alongam pelos dois sentidos da casa que acabamos de estudar. Nossos devaneios têm necessidade de se diferenciar em altitude. Se tivéssemos que ser o arquiteto da casa onírica, hesitaríamos entre a casa de 3 e 4 pisos. Na casa onírica, a topoanálise só sabe contar até 3 ou 4. Então temos aqui uma citação bem complexa de Bachelard, né, que vai falar sobre, primeiro, um grande amigo dele chamado Henri Bosco, que era também um poeta, um escritor francês, contemporâneo de Bachelard, e que já falava muito sobre a casa, né?
E aí ele coloca aí também essa questão da casa onírica, que é uma casa de 3 ou 4 pisos, e que nessa casa onírica há uma topoanálise, que só sabe contar até 3 ou 4. Primeiramente, o que a gente pode entender por topoanálise? Topoanálise é um conceito bachelardiano que designa os espaços da interioridade humana e seus devaneios. A topoanálise é um conceito que tem a ver com a análise dos espaços da linguagem e, por sua vez, a sua habitação como morada do ser. Então, essa topoanálise, ela funciona em que sentido? Vem do verbo grego topos, né, que significa lugar, e essa análise dos lugares, que pode ser uma análise dos lugares afetivos, que chamamos de uma topofilia, e pode ser uma análise dos lugares também do nosso ser, dos níveis. O topo são os níveis, né? O que mais podemos falar sobre a topoanálise, né? Ela também pode ser aplicada nesses níveis da casa como a escada, né? Assim, a imagem da escada. A escada, porque ela avança por esses níveis de uma casa que para bachelar representa o ser, mas representa também o eu, né? O eu enquanto divisão psicanalítica de id, ego e superego, né? Assim. Então, no porão da casa, que para bachelar era importante, tem o id. Na casa, sala de estar, quartos, o ego. E no sótão, o superego, né? Bom, isso é uma das análises possíveis. Outra coisa, por que esses 3 ou 4 quartos, né? 3 ou 4 níveis, pisos, né? Bachelard, ele foi um camponês, como a gente viu no filme. Ele morava, tem até uma foto aqui da casa dele, eu acho que coloquei, tem uma das casas dele, né? Porque, assim como ele, nós vivemos em muitas casas, né? Assim, existe essa casa onírica, como foi dito na citação, existe a nossa casa natal, nossa casa onde nós nascemos, de onde viemos, existe essa casa que nós vivemos em nossas vidas, né? Assim, a nossa casa atual, a nossa casa da mãe, a nossa casa futura, que a gente pretende ter. Então, o Bachelard está falando sua poética sobre essas casas, e ele gosta muito da casa, da imagem da casa, porque para ele essa imagem da casa é essencial na construção do nosso ser. Mas ele chegou a morar, ele não gostava muito de apartamentos, mas ele chegou a morar em apartamento quando foi dar aula na Sorbonne, em Paris. Essa casa especialmente foi em Dijon, foi em Basso, onde ele nasceu. Mas ele falava que eram muito apertados assim, nos apartamentos, pareciam caixas de sapatos amontoadas umas sobre as outras. Então eu vou procurar falar um pouco depois sobre o apartamento, mas vou me concentrar primeiramente no que eu chamo dessa arquitetura, de uma meta-ontologia do habitat. Isso é o título da minha tese, né? Não a meta-ontologia do habitat, mas esse conceito de meta-ontologia, onde eu trabalho a questão da relação entre os objetos do espaço, né? E aqui eu vou falar sobre os objetos da casa, né? Assim, então, vou ler aqui um pouco, primeiro falando sobre como esses objetos da casa são projetados, como a nossa consciência do espaço imaginário, prospectiva, é a maneira como o indivíduo transforma esse exterior e interior no contínuo projeto, o projeto da nossa casa. É a maneira como ele habita o mundo, que preenche as formas e anima as matérias da nossa consciência, os elementos, né? E, nesse sentido, no devaneio de Bachelard, esse projeto se desvela em complexos. Cito Bachelard. Aliás, cito Felício, uma comentadora de Bachelard. Através das substâncias ontológicas das imagens originais, do outro lado da porta, as leis dos imaginários, dos arquétipos, do inconsciente coletivo, abrem um reino autógeno da imaginação, uma lógica da sensibilidade. Termino a citação. A espacialidade se põe, então, como lugar da meta-ontologia da imaginação. Nesse sentido, os fenômenos são uma união entre aquilo que é dado pela aparência das coisas e aquilo que é integrado pela imaginação, sem ter a percepção como pressuposto, mas a imagem como uma arqué.
Nessa fenomenologia, o filósofo está disposto a analisar as pequenas coisas, a maneira como a natureza e o homem desenvolvem suas cascas, casas, conchos, ninhos, cantos da casa, sótão, porão, quartos, portas, janelas, armários e gavetas. Então, eis aí os dois lados dessa porta que eu coloco, né? O lado da exterioridade, da realidade, do ânima, do espírito científico, e o lado do ânimos, do espírito científico, e o lado do ânima, que é esse lado da intimidade, né? E aí eu coloco ali maneiras como se dá essa exterioridade da casa para adentrar na interioridade dessa casa. Então, primeiro, para entrar nessa interioridade, a gente vai começar falando sobre a imagem do habitar em Bachelard, sobre o porão, né? Os níveis topológicos da casa, os níveis do ser do porão e do sótão se mostram como uma afirmação da casa frente à terra e o ar, os elementos. Na intimidade da terra ainda não há uma clareza do ser, sendo uma impossibilidade de clareza quando tudo é preenchimento. O porão é instinto, é uma oscilação entre o sentido e outro. Na medida que as coisas se tornam distintas nesse horizonte da casa, se faz um lugar feliz essa inter-relação topoanalítica, na medida que esse porão dá uma sustentação da nossa subjetividade. O porão representa aspectos indecifráveis do eu, seu inconsciente, seu medo, a dimensão de uma presença concreta e necessária para a sustentação do eu. A casa de um indivíduo pode ser construída e reconstruída durante a sua existência, quando se dá uma importância simbólica a cada lugar em conformidade com a intimidade originária. Assim, a habitação acaba sendo anterior à nossa escolha. Ao mesmo tempo, não há esgotamento de seus sentidos, pois na obscuridade onírica da casa se contrapõem sempre as imagens do porão e do sótão. Neste último, iluminado pelo sol, há a possibilidade da plena compreensão alcançada da intimidade. É no sótão que o destino da constituição completa que vai do porão da casa como um todo. É o sótão a superação da angústia do porão. E todas as casas do devaneio são assim, verticalizadas, nessa integração entre sótão, porão, térreo, uma verticalidade satisfatória, integralmente habitada pelo mundo. Então, ele fala de uma verticalidade e não de uma horizontalidade, né? Por quê? Porque na verticalidade está implicada a noção de instante, enquanto na horizontalidade a noção de duração. Bachelard não está preocupado com a duração que as nossas casas interiores existem em nós, ele está preocupado com a possibilidade de transcendência que essa casa vai dar para nós, essa casa onírica, né? Então, assim, podemos adentrar nessa interação da vontade entre o homem e o ambiente, na imaginação e no devaneio da casa onírica. Alguma dúvida que eu possa ajudar a esclarecer? Bom, cito aí Reed, um comentador de Bachelard. Para Gaston Bachelard, todos formam a imagem da casa dos sonhos, a partir das memórias de seu lugar de nascimento. Essa imagem evolui no coração de nossas vidas, alimentada pelas imagens que algumas casas nos enviam e as imagens criadas pela sociedade que vivemos. O passado de todos parece influenciar a forma como vivemos e sonhamos com a nossa casa. Então, essa relação entre a nossa casa de nascimento e a nossa casa onírica, né? A nossa casa onírica é um lugar para repousar. Essa casa é um aspecto universal. Ela pode até ser uma complexificação de um assento, de uma cadeira. É uma cadeira que vai tornando superfícies, que vai tornando formas, que vai tomando quartos, tomando níveis topológicos que, na sua relação de alargamento de espaço, utilidade, necessidades, vira uma morada. A casa é a diferença entre a dialética do nômade e do autóctone. É nessa dialética que o devaneio ganha sua mobilidade domiciliar, visto que é na intimidade da casa que o indivíduo constrói o reino do seu ser. Então a casa é um devaneio do repouso, né? Bachelard costuma dizer que existe essa diferenciação entre os devaneios da vontade, que podem ser dinâmicos, e os devaneios do repouso, né? Então, a casa, a princípio, para Bachelard, reúne a experiência de um espaço por tópicos: casa, móveis, cantos e miniatura. Aparece assim como mais do que uma taxonomia do espaço, como um corpo de imagens que serão
outra caracterização fenomenológica, original em sua forma de expressão. Bachelard, portanto, retoma a plenitude da linguagem poética, o evento do logos. Então, por exemplo, encontra o sentido do ninho e da concha como formas de espaços humanos. E a topoanálise, análise fenomenológica do espaço, resulta linguisticamente específica e filosoficamente genérica. Emerge da linguagem poética sua classificação, com base na análise de uma filosofia que está acompanhada ao lado da poesia. Formas de relação que existem entre o homem e o espaço, principalmente os mais íntimas partes do ser, o habitar e seu objeto, a casa. Então, o habitar e a casa, né? Habitar a casa, o ethos, também pode ser entendido como essa morada, o moros, e aí uma imagem de Bachelard, né? Na sua casa já em Paris, né? Vou traduzir aqui rapidamente. Nós aqui vemos na Montagne Sainte-Genève, ao número, deixa eu ver aqui se eu consigo, ao número 2, perto da Sorbonne, em Paris, onde habitava Bachelard depois de 20 anos. Seu apartamento está claro na noite, pelas janelas onde se vê um homem vacilante, não por seu esclarecimento pulsante, não pelo esclarecimento pulsante de uma lâmpada elétrica, nem pelo brancor e da morte de um neon colocado ao fundo. A luz hesita vibrante e vai ao ritmo das vontades da vela, da chama, criando um claro-obscuro vivante. Bachelard ama trabalhar na beleza silenciosa da noite. Então, a gente vê aí, através dessa imagem de Bachelard, né, como a sua relação de claro e escuro na luminosidade da sua casa. Essa noção de claro e escuro que a gente pode dizer que também faz parte dessa perda da casa natal. Eu coloquei ali aquela casa em Dijon, e aí já está no apartamento. Então, é uma perda de uma casa natal para uma casa onírica. Uma casa onírica que pode vir antes ou pode vir depois dessa casa natal, na medida de que a gente se dê conta desse devaneio, né? E aí Bachelard, como um grande estudioso das letras e da literatura, tem um dos poetas preferidos, o René Marie Rilke, né? E aí ele fala sobre Rilke nessa questão da perda da casa natal, dizendo assim: justamente o perder da casa natal em que nascemos, mas pelo acaso nunca mais voltamos a ela. Se retornamos, só pode vê-la por fora, como uma paisagem estagnada. Este acesso aos espaços que nos dão a necessidade da casa natal voltar a nascer em nós. O que é fazer essa casa natal voltar a nascer em nós? Né? É perceber que nós estamos jogados no mundo, e que esse mundo, e como habitantes desse mundo, é também uma nossa casa, é uma casa. Só que esse mundo é uma casa também, como podemos dizer assim, violenta, por certo sentido, uma casa selvagem, né? Uma casa que também brota desses devaneios nossos, de escolher habitar conosco mesmos. A noção de lar como símbolo e suporte de identidade libertária do território privado. Ou como a noção de preencher o nosso vazio. Quando Lao Tse já dizia: o vazio torna-se possível habitar o lugar, não apenas ocupá-lo. Uma casa que tem a ver com os apoios domésticos. Uma casa onde viver é diferente de estar alojado pelo sentimento de estar em casa, não estar jogado no mundo. A apropriação de um espaço vivo, que Heidegger, Bachelard, Stuart Hall também dizia. Uma propriedade, um espaço vital, território de identidade, um espaço privado. Né? Bom, o que podemos então dizer sobre essa passagem da casa onírica para a casa natal, ou da casa natal para a casa onírica? A casa onírica é o espaço da imaginação, e a casa natal é o espaço da memória. E como nós lidamos com esses espaços na medida de que temos as nossas memórias, construímos descontinuamente essas nossas casas através da nossa história. Então, cito Reed mais uma vez.
Para Gastão Bachelard, todos formam a imagem da casa dos sonhos a partir das memórias de seu lugar de nascimento. Essa imagem evolui no coração de nossas vidas, alimentada pelas imagens que algumas casas nos enviam e as imagens criadas pela sociedade em que vivemos. O passado de todos parece influenciar a forma como vivemos e sonhamos com a nossa casa, né? Então, não sei, alguém aqui gostaria de falar um pouco da sua casa natal ou onírica, como vê essa imagem da casa e o que está percebendo nessa casa que vai chamar? Eu queria uma questão popular entender. A casa unida, que é a casa dos sonhos, tem uma certa identificação com a casa natal. A casa natal é uma pessoa. Sim, acredito que sim. Então, muitas vezes a pessoa nasce numa casa que tem alpendre, tem a possibilidade de andar, circular em terra, em chão, sair para brincar ao redor da casa. As janelas são abertas, dá para ver a terra, dá para ver as árvores, tudo. Em simples, uma casa gostosa. Muito bem. É uma casa que tem uma afetividade. Qual o seu nome? Isaías. Isaías. Você é de filosofia? Sou. Legal. E de repente essa pessoa, trabalhando demais, se sacrificando o tempo todo, consegue comprar um apartamento de 50 metros quadrados em algum lugar da cidade. Preferencialmente, como ela tem entusiasmo para seguir a moda, fora da cidade. Que satisfação! Como é que isso vai acontecer na vida dessa pessoa? Olha, eu acho que é possível a gente pensar também num devaneio ou num imaginário do apartamento também, né? Eu acho que existe também o apartamento onírico, né? Se existe uma casa onírica, né? É claro que num nível assim mais de qualidade de vida é muito melhor ter uma casa, né? Mas no nível de violência que nós vivemos na nossa sociedade é mais seguro ter um apartamento, né? Eu acho interessante isso porque, não sei vocês, mas o Bachelard vê isso e eu também já vi isso em mim mesmo, nos meus sonhos, né? Quando ele falou assim da topoanálise com 3 ou 4 degraus ou níveis, né? Assim, eu, nos meus sonhos, já várias vezes sonhei que eu estava num prédio e que eu ia lá no terraço do prédio, saía voando e tal. Não me lembro de sonhar com minhas casas. Eu acho que quando eu era criança eu sonhava com as minhas casas mais natais, né? Assim. Agora, eu acho que é possível ser feliz ou num apartamento, ou num crédito, ou numa casa, desde que você construa o espaço dessa casa e entenda como funciona hoje essa coisa da compressão do espaço, né? O espaço se tornar cada vez menor, mais miniaturizado. Então o Bachelard percebe isso, né? Ele não gostava de apartamentos. Por exemplo, eu acredito que ele nunca falou de elevadores nas suas obras, né? Ele falava muito das escadas e dos degraus e de como esse degrau deve ser saltados e como é uma construção, né, como uma construção biomimética, como eu vou falar mais na frente, né, de que a casa imaginária, onírica, ela é também uma árvore, a casa da árvore, né? Ela tem uma raiz que vai crescendo e por isso vai sendo verticalizada, né? Como há a questão da temporalidade para Bachelard? Porque essa questão de casa unida e natal, eu pelo menos particularmente, eu fico muito tendenciosa e como é que eu posso explicar? Minha família foi criada no interior do Rio Grande do Norte, onde nós somos descendentes de colonizadores, alguma coisa desse tipo, e
complexo. Então, minha filha já não teve esse contato que eu tive. Só que eu prezo que ela tenha um contato com esse complexo, com a estrutura toda, que ela tenha um laço, que ela saiba como era antigamente. Como se daria para bachelar essa temporalidade, essa questão de resgatar a casa onírica, mas a casa natal, a casa onírica, mas ao mesmo tempo preservar a casa atual, uma casa mais, justamente por essa questão da insegurança, essas coisas. Como se daria na questão de bachelar essa transição, ou esse elemento transitório? Porque no caso eu me sinto como um elemento ainda de ligação com esse passado. Porque aquelas pessoas que vivenciaram, que viveram naquele complexo não existem mais. Entendeu? Então, como é que se daria essa troca? Do passado com o presente? Como seria para bachelar isso? É uma excelente pergunta, porque no nível da temporalidade, né, Bachelard é um filósofo da descontinuidade do instante. Então, ele não está preocupado com a duração, como o Henri Bergson. Então, a temporalidade, ela é, vamos dizer assim, descontínua, né? Da mesma maneira que você tem uma casa natal, um imaginário da sua casa natal, vem da sua infância, e você quer promover, vamos dizer, esse imaginário desse tipo de casa, que você falou da coisa dos colonos, que, bom, eu poderia dizer assim, do imaginário da Casa Grande Senzala, do Gilberto Freire, não quero dizer que é isso a sua realidade. Tirar aquilo, tirar alguma coisa de boa dali, porque claro, com certeza. meus são meus ancestrais. Infelizmente eles não tiveram culpa, sim, claro. Mas ao mesmo tempo trazer para a realidade de hoje. Justamente por isso, desvincular aqui não foi legal, mas você estava lá, eu estou aqui, eu estou representando isso. É interessante isso, porque isso traz uma pergunta muito rica, né, assim, ao meu ver, porque, por exemplo, vou falar primeiro desse imaginário Casa Grande Senzala. Lá em Recife, eu sou de lá, né, tem a casa do Gilberto Freire, né, o museu lá onde você vai, e lá tem um museu, uma biblioteca, e se faz, acho que o Gilberto Freire ele chegou a escrever um livro sobre as assombrações do Recife Antigo, do Recife, né? E lá e em outros lugares, às vezes, tem uma celebração dessas assombrações, né? Desse imaginário desse tempo, da Casa Grande, da Senzala, do engenho, onde tinha essas assombrações e tinha tudo isso, né? E você vê a riqueza desse momento, né? Eu já vi um professor fazer um trabalho, por exemplo, sobre a relação do imaginário desse tempo colonial com Bachelard, né? Assim, o imaginário Freire, do Gilberto Freire com Bachelard, né? Agora, essa coisa que você fala da temporalidade de Bachelard, e aí é que entra a arquitetura ou a arquitectura, é justamente de como nós, nessa temporalidade descontínua, feita de instantes entre um passado, presente e futuro, temos um vazio entre essas temporalidades, né? E que pode ser preenchido ou pode ser simplesmente percebido nesse espaço do nosso próprio ser, né? Então, perceber esse vão que existe entre passado, presente e futuro. É o que eu quero chegar lá. Então, acho que é uma pergunta que tem tudo a ver com o objetivo que eu quero chegar da arquitetura em Bachelard, né? Bom, então, continuando aqui, vamos aqui para essa questão da casa como um corpo de imagens, um ser da terra cuja alma precisa ser organizada em duas vias. E cito Bachelard. Primeira, a casa é imaginada como um ser vertical. Ela se eleva, ela se diferencia no sentido de sua verticalidade. É um dos apelos à nossa consciência de verticalidade. 2. A casa é imaginada como um ser concentrado. Ela nos convida a uma consciência de centralidade. A casa termina a citação, a casa é um ser privilegiado na constituição da subjetividade, pois elas transmitem estágios do ser. Habitá-las é contemplar e ruminar a profundeza desse ser.
Nesse espaço que transcende o espaço geométrico, habitar tem como caráter a intimidade sobre si mesmo, na sua psicologia, seus medos e sonhos, como limites do horizonte de um indivíduo. Aliás, sua segurança da solidão que a casa vai passando no imaginário da cabana, como um dos sentidos mais primitivos da casa. Então, os estágios do ser pelo devaneio das casas da vida é como se dá essa transição para a casa natal, para a casa onírica, ligada a um quarto escondido numa casa. Aquele quarto que dos fundos, um mausoléu, onde ficam as lembranças esquecidas e sublimadas no inconsciente, que acordam durante a noite e vagam para o sonhador. A casa é a célula primeira. O seu telhado sobre o sótão é o lado consciente que recebe a luz do sol, que respira o vento das folhagens, os sopros do tempo que acolhem as manhãs, com o canto dos passarinhos que nos dão inspiração para viver mais um dia. Ainda segundo Bachelard, cito, uma casa sem sótão é uma casa onde se sublima o mal, e uma casa sem porão é uma morada sem arquétipos. Fecha a citação. Isso nos faz pensar como é a nossa estrutura das nossas casas que vivemos hoje, que não tem sótão ou porão, né? O que é o sótão e o porão desses apartamentos ou de nossas próprias casas, né? E aí ele fala assim, uma morada sem arquétipos, né? O que seriam os arquétipos aí nesse contexto, né? Os arquétipos seriam justamente esse espaço a ser preenchido pelas nossas pulsões, pela nossa vontade, pelos nossos desejos, né? Talvez o que mais se aproxime da imagem do porão seja a imagem da cozinha, né? Onde tem essa vontade de criar, transformar a matéria, né? O porão é onde se guardava a comida, o porão era onde se colocava a lenha, né? O porão tinha esses aspectos. Mas e o sótão? O sótão, ele fala, uma casa sem sótão uma casa sem sótão é uma casa onde se sublima o mal. O que isso pode querer dizer também psicologicamente, né? Esse sótão, esse lugar do nosso também inconsciente, esse lugar onde nós vamos lidar com a nossa imaginação, né? Que pode até ser fora da casa, mas que deve ser uma construção. Os espaços para Bachelard são sempre construídos. E nesse sentido, a gente tem que perceber nessa transição entre o Natal e a casa natal e onírica, que o ser da casa é diferente de ter a casa, né? O que acontece com a filosofia de ter uma casa, um espaço, os móveis, um cofre, faz notar uma fraqueza do habitar, de construir mais espaços do que chaves para abri-los. Mais uma vez, a imagem da fechadura traduz aqui o hábito de guardar um bem fortemente trancado e a violência que isso incita, da técnica, do fechar, do abrir. Então, nós precisamos perceber que talvez o sonho de ter um apartamento não é a questão, mas sim de como abrir esse apartamento ou abrir essa casa que há em nós, né? Como abrir as chaves fenomenológicas desses espaços, né? Numa perspectiva de uma marcenaria complexual, a imagem que criamos, que é doadora do ser conceituado, se torna como uma gaveta para a classificação desses conhecimentos e de como abrimos essas gavetas. O espaço está para a memória como uma gaveta cerebral em que se organizam os pensamentos, mas que necessitam também espaço para novos conceitos. É o que eu digo que é a relação da memória entre técnica e afetividade, pois, para Bachelard, a crítica à metáfora de uma ideia estereotipada não é que a gaveta importa, mas sim um móvel como manifestação da inteligência. O armário representa as lembranças da cozinha, do apetite, dos sentimentos. Já nos cofres estão as lembranças puras e incomunicáveis. Cito Armando Cisneros, um professor amigo meu mexicano, que diz: o móvel ordena, salva, divide, expõe, é mais do que uma utilidade ou uma coisa no espaço. Seu personagem cativante vai além dos limites do utilitarismo. O inútil pode ser útil e vice-versa. Móveis definem o espaço, o modelam, lhe engrandecem ou envelhecem. Então, essa citação eu gosto muito dos Cisneros, porque, se não me engano, está até aqui a próxima citação. Exatamente. Porque mostra como se dá essa meta-ontologia. Por quê? A gente pode entender a meta-ontologia como a relação entre metafísica e ontológica do espaço, né? Heidegger cita isso em Os Princípios Metafísicos da Lógica, diz: depois de exaurirmos o tempo,
chegaremos a uma meta-ontologia do espaço. E uma comentadora portuguesa de Heidegger, que eu não me lembro agora, cita, acho que o Seminário de Zólico, dizendo que ali se dá uma meta-ontologia, porque em muitos momentos ele está falando de como se relacionam os entes desse espaço, como se relaciona a nossa relação entre o nosso quarto, nossa cama, esses objetos, como eles se relacionam em uma maneira ontológica, né? Então isso nos lembra muito também as obras de arte, como Van Gogh, quando pinta o seu quarto, né? Assim, como é que se dá isso, né? Assim, e é bem interessante isso, porque essa disposição desses objetos da casa é a nossa personalidade, né? É como nós também nos esclarecemos dentro desse próprio espaço, como nós iluminamos esses objetos também, que pode esconder outros, que protege os habitantes e os seus pertences e a familiaridade com os outros, com mais objetos ainda. É o limiar desses mundos da casa, né? Bom, continuando então, uma fenomenologia também da casa tem que falar das janelas, que revelam justamente o processo de interiorização do exterior. Se é feita de vidro, demonstra a transparência da visão. Se é feita de fenestras, demonstra também essas graduações da luz. Numa topoanálise, a janela demonstra a condição humana de cada indivíduo com a perspectiva ou horizonte em que se encontra o seu ser. Então, nessa perspectiva, por exemplo, podemos agora falar um pouco desses outros objetos, como as escadas, né? O meu professor também me convidou a pensar ao contrário também, por exemplo, os desespacializados, por exemplo, quem mora, por exemplo, numa casa de palafita e tem aquele cheiro de esgoto embaixo, por exemplo, como é que o cara vai pensar toda essa floresta, né? Do espaço. Do espaço. Muito boa a sua pergunta. E o cara, eu posso me espacializar dentro daquilo ali, mas não tem nada também. E quais são as implicações de vivência, de experiência dentro daquele âmbito ali, né? Que a gente só cheiro de, desculpa a expressão merda, né? Eu acho difícil assim também pensar dessa forma. Como o Bachelard pensa assim, nessa completude, e eu pensei agora nessa descompletude. Claro, a gente pode dizer que Bachelard está sendo um idealista, né? De pensar esse espaço. Esse autor que eu citei, o Armando Cisneros, ele questiona isso, porque ele é um professor de sociologia, e aí ele vai tentar fazer uma sociologia do espaço, e ele começa a ler Bachelard, e ele fala assim, mas como é que é esse espaço daqueles que moram embaixo da ponte, né? É interessante que Heidegger, quando ele escreve, eu acho que é o Construir, Habitar e Pensar, não tenho certeza se é esse texto, ele fala assim, só habita a ponte o engenheiro, enquanto a constrói, mas uma ponte não é um lugar para ser habitado, mas tem quem habite embaixo da ponte, tem quem habite sobre a palafita, né? E aí, não deixa de ser uma habitação, eu não acho que é uma desespacialização, porque eu acredito que existe uma poética da palafita também ali em cima do mangue, se equilibrando ali dentro daquela bosta, como você falou, assim, né? Mas, como eu posso dizer assim, tudo isso tem a ver com o que eu vou falar no fim, né, de como se dão esses grandes dramas do espaço, que tem até a ver com uma Dasein-Análise também, quando se diz do Unwelt, Mitwelt e Eigenwelt, né, assim, o cosmodrama do mundo, desse mundo, eu vou até falar agora, né, então, adiantar, o Unwelt seria o mundo ambiental, né, interhumano, onde há uma poesia cósmica elemental. O Mitwelt é o sociodrama, que é justamente esse mundo da sociedade, né? E o Eigenwelt, o psicodrama, que é o meu mundo, né? Que é o meu drama pessoal. Então, às vezes, a gente pode pensar que talvez uma palafita ela está no Mitwelt, né? No sociodrama, né? Assim, e a gente pode transitar também nesses seres meta-ontológicos, eu posso dizer, desses espaços também. Por exemplo, assim, como
de espacejar ali, ou utilizar o habitat de maneira que eu tenho que construir o meu espaço com as coisas que possam ter dentro da palafita. Por exemplo, eu não tenho nada, tá sacando? Claro, claro. E eu acho, aí fica meio criado, sabe? Tem o seu habitat, mas tem o seu hiato também. Sim, sim. Mas não tem relação com a realidade também da pessoa. Vamos supor, uma pessoa que sempre viveu naquilo, foi criada naquilo, que tem uma visão limitada daquilo, daquela espacialidade. Será que não é mais fácil para ela aceitar aquela casa, aquilo como, sei lá, uma casa natal e que ele não queira se desvencilhar daquilo? Porque se a pessoa tem uma imagem de que aquela casa, aquele espaço que foi construído, a referência que ela teve a vida toda, eu acredito que tem uma perspectiva de mudança daquilo. É um próprio inconsciente da pessoa. Sim. Sim, com certeza, concordo. É muito interessante sobre essa temática naquelas cenas iniciais daquele filme A Febre do Rato, onde a câmera começa tocando, acho que é Boa Viagem, e aos poucos ela vai se aproximando das áreas de marquesagem. Então ela vai mostrando todas aquelas residências de palafita até chegar na casa do poeta Zizo. Então todo aquele poema que ele vai recitando vai inteirando justamente sobre aquele modo de habitar e como sente. Quando ele pergunta, primeiramente, se os moradores que estão no prédio eles sentem realmente o cheiro da cidade. Até naquele trecho do poema que se particulariza para aqueles moradores das palafitas, até tem uma visão. Muito boa a sua referência. Eu gosto muito desse filme, A Febre do Rato, e a poesia que permeia todo esse habitat. Existe poesia também no Mangue, né? E outro filme também que eu gosto muito, que eu gostei muito sobre essa questão de um habitat, é um filme francês, acho que é francês, americano, não sei, chama Le Cum des Jours, né? A Escuma dos Dias, é baseado num conto de Boris Vian. E tem o filme e tem o conto, né? Assim, e ele cita muito Sartre, né? Assim, Bachelard era um crítico de Sartre, né? Mas é um filme que é interessante, porque ele conta a história, é um filme surrealista, né? E Bachelard gosta desses espaços surreais, né? E ele conta como a pessoa tem a sua casa, e no decorrer que a pessoa vai envelhecendo e perdendo seu dinheiro, por exemplo, a casa vai se comprimindo, vai ficando cada vez menor. E isso é muito bachelardiano, né? Essa coisa dessa miniaturização da casa, por assim dizer. E tem um outro filme também que é bem interessante, né? Aproveitando também, né, que eu, ano passado, estive no México, né? Assim, fui lá fazer uma conferência sobre Bachelard e o espaço, e com esse professor Armando Cisneros, que é um sociólogo, que me convidou para ir para lá, na UNAM. E aí lá eu visitei a casa da Frida Kahlo, né? E aí eu me lembrei que tinha aquele filme da Frida Kahlo, que tem uma casa muito interessante, mas tem um filme anterior, que eu acho que é da década de 80, que é mexicano mesmo, que mostra o espaço de uma casa surreal, né? Até pretendendo escrever sobre isso. Então, é uma casa, que é a casa da Frida Kahlo, né? Ela trabalhava no banheiro, né? Assim, porque ela não tinha essas condições, né? Ela se via no espelho na cama, tinha um espelho em cima da cama. Então, os objetos da casa interagiam numa meta-ontologia bem diferente, por assim dizer, né? Então, é interessante essas casas, né? Como a gente interage. Ao mesmo tempo, por exemplo, lá mesmo na Cidade do México, no mesmo bairro de Yucatán, tem a casa do Trotsky, né? E na casa do Trotsky é muito louca, assim, porque é uma casa que parece uma cadeia, só que era uma cadeia, assim, uma prisão para ele viver lá dentro, né? Para que ninguém fizesse um atentado contra ele, ninguém matasse ele, né? A casa é cheia de torres, parece o panóptico do Bentham, e ele foi morto, foi assassinado por um cara que ele confiava, que era um espião que namorava com a secretária dele, que foi lá e matou. Então, assim, é muito louco, né? Essas maneiras que o ser humano habita, né? Assim, Outra coisa também, esse
esse intervalo. Porque da mesma forma que eu falei que o sítio da minha família era um complexo, eu percebo agora que mesmo eles indo para a cidade, o meio urbano, eles continuaram perpetuando isso. Porque eles vivem hoje um complexo no bairro. Como? O centro é a casa do mais velho e ao lado a família se espalhou no mesmo bairro. Então, querem ou não, saíram do sítio, mas na cidade eles continuaram reproduzindo o mesmo comportamento. Inclusive, chega a dizer o quê? Que no sítio, antigamente, escavado na parede, um oratório. Eles colocavam imagens de santo, escavado na parede mesmo, para não sair de lá. E minha avó, hoje, na casa dela, ela tem um oratório com as mesmas dimensões, praticamente, na casa dela. Então é muito louco isso. É aquela coisa, não querer sair, não enxergar. A realidade dela sempre foi aquela, então ela está lá na mesma casa, que era do lado da casa que era do pai dela, que ela cuidava do pai dela, então ficou uma coisa, trouxeram para a cidade grande, mas não saíram do mesmo ciclo. Eu acho que quando você fala isso, você unifica muito também a pergunta que qual é o seu nome mesmo? René fez, né? Assim, a colocação que ele fez, que tem a ver com o que eu vou falar agora sobre a relação entre mimetismo e espelhamento, né? Assim, ou seja, o que a gente chama de biomimetismo é como a gente vai imitar a maneira com que a natureza se autoconstrói, né? Que isso vai me levar à arquitectura do subterrâneo, né? da caverna, né? Mas o espelho, por quê? O espelhamento é uma reflexão. Os contextos do tempo refletem uma mesma concepção de espacialidade, né? E é importante a gente enxergar essa concepção de como habitamos esse espaço, né? E como ele se repete ou se transforma, se deforma, em que medida ele pode se deformar nisso, né? Eu acho que isso também é interessante. Isso também. A ruptura é muito importante, muito importante. Como tem a ruptura entre essa questão do passado, do presente, ou sei lá, ou da perspectiva que a gente tem, que a gente acaba criando, a noção dessa ruptura. Bom, continuando então, sobre essa relação entre mimetismo e espelho, eu vou falar agora um pouco sobre essa relação que eu digo das zonas da casa, da área, da atividade, banheiro, área de serviço, a cozinha. E aí eu encontrei em Simone de Beauvoir, no Segundo Sexo, citações de Beauvoir, Bachelard, e aí eu vou falar um pouco sobre isso, começando aqui quando ela fala assim... Quando a dona de casa limpa e ilustra os móveis, ela cita Bachelard, sonhos de impregnação sustentam a doce paciência da mão de que com a cera dá a beleza à madeira, diz Bachelard. Terminada a tarefa, a dona de casa conhece a alegria da contemplação, mas para que as qualidades preciosas se revelem, o polimento de uma mesa, o brilho de um candelabro, a brancura engomada da roupa, é preciso primeiro que tenha sido exercida uma ação negativa. É preciso que todo princípio mal tenha sido expulso. Esse é o que diz Bachelard, do devaneio essencial que se entrega à dona de casa. É o sonho da limpeza ativa, isto é, a limpeza conquistada contra a sujeira. Beauvoir ainda vai ver isso de uma maneira bem criticista, né? Assim, em todos os sentidos no Segundo Sexo. Não vai criticar diretamente Bachelard, mas existe essa crítica de achar que esse espaço é o espaço da dona de casa, é o espaço do feminino. Eu também sou contra isso. Mas, falando nessa metontologia, é do hábito da arrumação que percebemos onde os objetos ganham seus lugares e assim também, seguindo sempre uma tendência da renovação e da harmonia, os objetos podem ganhar novos arranjos e interações. O espelho, por exemplo, como um artefato símbolo da modernidade, é uma maneira de refletir o espaço artificial num jogo paradoxal de valores simbólicos da ilusão e da desilusão de nosso espaço íntimo. O espelho, presente tanto no banheiro quanto no quarto, na sala de estar, é fixo na medida em que a sua materialidade tem algum efeito próprio, nesse fundo sem forma determinado.
é da ideia de simetria que parte a relação entre objeto e reflexo do espelho. Desse modo, há um isomorfismo entre o ser e o seu duplo, na desrealização da substância especulativa. Sempre fugindo a ameaça pelo encontro consigo mesmo, na pupila de um outro olho que o ser humano pode encontrar o que ele é, onde reside a virtude geopoética da imagem, da reduplicação no reflexo que nada mais é do que uma imagem. Esse é um aspecto em que retornamos a Heidegger, por exemplo, no sentido de amplificar o fenômeno do ser em si mesmo a partir das visões e do movimento distante e próximo do autoconhecimento. De ver a si mesmo até microscopicamente, em dobras curvas do próprio corpo enquanto casa, que se cuida de uma arrumação espacial de significados da forma de nossa psique. Nesse cuidado, há a possibilidade sempre de recomeçar. E citando Beauvoir novamente. Bachelard pronuncia a esse respeito a palavra maldade, encontrando-la igualmente nos psicanalistas. Para eles, a mania doméstica é uma forma de sadomasoquismo. É próprio das manias. E dos vícios comprometer a liberdade de fazer o que não quer. Porque detesta ter como opinião a negatividade, a sujeira, o mal. A dona de casa maníaca obstina-se com a fúria contra a poeira, reivindicando uma sorte que é a revolta. Então já começa aí a revolta da dona de casa, né? Assim, uma revolta em que não só a dona de casa, como nós mesmos passamos por essa revolta, no sentido de nos revoltar contra a nossa bagunça, de nos revoltar contra a nossa incapacidade de lidar com o nosso próprio espaço, seja num sociodrama, como nesse nosso drama pessoal, né? Nos fins de semana, quando podemos parar para pensar nas projeções da semana que vem, quando reorganizamos nossa casa, o guarda-roupa, nos sentimos renovados quando conseguimos fazê-los, de poder sentir essa centralidade cósmica da nossa casa, com o local que nos faz viver, comer e renovar. O lar torna-se o centro do mundo e até a sua única verdade, como observa muito acertadamente Bachelard. É uma espécie de contra-universo, ou universo do contra, um refúgio, retiro, gruta, ventre. Ele abriga contra todas as ameaças de fora, essa confusa exterioridade que se torna irreal. Então, isso citei Beauvoir ainda sobre isso, né? Então, aqui mais uma das imagens aí desse ser humano casa, né? Recontar uma casa é dar uma visão e vestir um retrato de si. Ela devém do seu próprio sujeito. E de todo o conjunto de sentir essa ressemblância, né? Esse espelhamento ao mimetismo do habitante, onde a casa é o modelo, né? Então, como diz o poeta, né? Diz-me onde tu habitas que eu te direi quem és, né? Assim, é uma maneira de se pensar essa questão, né? E aqui a citação que eu fiz agora há pouco, né? E agora eu entro dentro desse, antes de adentrar dentro dessa perspectiva mais subterrânea desse lar, né? Então, ao mesmo... E isso é muito legal, porque na organização singular, se você tem a sua constituição, o próprio caos, você quer dar um cosmo quer organizar o seu espaço. Aí você passa o dia inteiro organizando o seu espaço. Quando você termina, meia hora depois está o caos de novo. E é infinito isso, sabe? Não tem. Você olha para as coisas, tudo bagunçado, como é que pode, mas eu tenho, pelo menos o meu objetivo é deixar organizado aqui, bagunça tudo, a cada 5 minutos fica pior. Como já dizia o Chico Sainz, né? Me desorganizando eu posso me organizar, e me organizando eu posso me desorganizar. Eu gosto muito dessa frase, né? Porque justamente é esse ciclo de ordem e caos do cosmos, né? Aplicado perfeitamente em nossa casa. E por isso que o Bachelard diz, a casa é um cosmos, é o nosso cosmos pessoal, é a maneira como a gente vê o nosso universo, né? Mesmo que você deixe tudo organizado, querendo ou não, as coisas externas influenciam. Porque mesmo que você
deixa tudo organizado, você ainda vai para poeira para limpar, para sujo que você não vê, o que você não fez, aleatório você tem que limpar de toda forma. Então não é só você. Né? Ainda tem o outro, né? Essa é a parte mais difícil, né, de lidar nessa alteridade dentro da nossa própria casa, né? Bom, então vou adentrar aqui agora no que eu chamo da arquitetura do subterrâneo, né? Acho que eu vou ler logo aqui, depois eu... Não, vou primeiro aqui falar e depois eu leio. Ao lembrarmos que a casa em Bachelard consiste de sótão e porão, a cava, por onde ela é construída, ou por onde toda a construção começa, onde nascem as coisas sublimes, misteriosas e inconscientes, é, assim, ponto de partida dos espaços enterrados. Há também uma análise da arquitetura importante no caráter simbólico do ponto de vista da defesa e proteção propostas por esta cava, que vem também do princípio dessa caverna. Um espaço que resiste a um obstáculo, talvez epistemológico ou onírico, íntimo dos nossos próprios sonhos. É também um lugar que vai nos fazer pensar a relação entre o que eu vou falar aqui de casa, catedral e caverna. Mas eu vou falar isso depois. Primeiro eu vou ler aqui, porque o que eu vou tomar como exemplo dessa poética subterrânea, né, ou arquitetura do subterrâneo, é um lugar que eu estive também ano passado, chamado a Catedral de Sal, a Catedral de Zipaquirá, na Colômbia, né? Então, percebemos na arquitetura das texturas subterrâneas uma forma de como superar o nível de uma engenharia estrutural tornar-se manifesto como arte natural biomimética. Tomamos, por exemplo, a Catedral de Sal de Zipaquirá, na Colômbia. Ela se torna catedral a partir do momento que é esculpida como uma via sacra, interpretada basicamente como um conjunto de cruzes sobrepostas sobre as pedras em alto ou baixo relieve. Aquele trabalho consistiu inicialmente numa mina de sal que despertou nos mineradores o sentimento sagrado, onde se encontrava com a semelhança entre as catedrais e as cavernas. Com efeito, Bachelard se aproxima dessa percepção de que muitas cavernas são inspiradas, muitas catedrais, na verdade, são inspiradas por cavernas. Deixa eu ver aqui. Por cavernas, principalmente por causa da similaridade entre o estilo gótico e as estalactites. Em O Direito de Sonhar, Bachelard diz que uma catedral se torna uma esponja de luz que absorve em todos os seus fundamentos, em todos os seus ornamentos, que absorve essa luz em todos os fundamentos e ornamentos. Bom, então, vou colocar aqui uma imagem da Catedral de Sal. Não dá para ver muito bem, mas é uma mina, né, uma mina de sal que foi esculpida através da ação da água. Eu acredito que talvez tenham utilizado dinamites e tal, mas basicamente o método utilizado para cavar é jorrar água na mina, e quando se jorra água na mina, a água se torna salobra, aí eles extraem o sal dessa água e a mina vai sendo cavada. E esse lugar na Colômbia, né, perto de Bogotá, tem buracos, assim, é uma caverna que tem buracos que cabem a Torre Eiffel dentro. E eu acredito que existem tipo espaços para 5, 6, 7, 8 Torre Eiffels dentro de uma montanha, né? Assim. E, bom, o que eu acho interessante perceber lá de Zipaquirá, né? Assim, aqui, vou até colocar aqui, acho que mais uma imagem. Bom, primeiro ler aqui uma poesia que o poeta de Bachelard fala. Uma casa no coração, minha catedral de silêncio. Todo sonho inteligente se torna realidade, todas as noites abandonadas. Uma casa coberta de madrugada, aberta ao vento da minha juventude. Né? Então, Zipaquirá, a Catedral de Sal, é considerada como uma das mais importantes obras da arquitetura colombiana, dando-lhe até mesmo o título de joia arquitetônica da modernidade. E a importância da catedral está no seu valor como patrimônio cultural, religioso e ambiental. Né? Então é um lugar realmente fantástico, que eles souberam explorar muito bem turisticamente, mas que nos faz refletir sobre a diferença entre a engenharia e a arquitetura. Né? Eu acho que é isso que eu quero tentar lidar.
quando eu digo que a engenharia é um processo de, não sei se deformação de massas e construção de massas estruturais, e a arquitetura é encontrar a arte nessas massas, né? É claro que a gente pode dizer assim, não, obviamente o arquiteto ele é o demiurgo do engenheiro, que é aquele que, aliás, talvez o arquiteto seja, eu não sei muito bem, não me lembro muito bem dessa mitologia grega, tem o demiurgo, tem o outro lá, mas enfim, aquele que idealiza e aquele que constrói, aquele que faz a coisa acontecer, né? Então, essa ideia de fazer acontecer humana, né? Dessa criação humana de um espaço, tem esse aspecto, né? E também a espontaneidade de um espaço que não era para ser inicialmente isso, mas que se torna um espaço arquitetônico, né? E que é isso que eu vejo muitas vezes numa caverna em si, um espaço que a sua própria concepção nos dá a possibilidade do noturno, da imaginação. Então, como eu posso dizer, é aí que a gente entra no que eu quero chamar de arquitectura, né? Então, Henri Lefebvre, né, um sociólogo também, diz: arquiteturas podem ser chamadas arquiteturas, tendo cada monumento ou cada edifício com seu ambiente, um ambiente como uma área povoada e suas redes, tais como a produção deste espaço, né? Então ele quer falar sobre essa produção do espaço, né? E citando Pierron, que é aquele autor daquele primeiro livro que tinha lá os devaneios de Bachelard, amarelo, que tinha a imagem da casa, ele diz: a espacialidade é a textura antes de ser texto, a imagem material antes de ser narrada, e se negarmos a dizer isso, a arquitetura se mostra como uma arquitextura. Então, eu enxerguei ali nessa Catedral de Sal essas arquitexturas, né? Arquitexturas que vão das sobreposições entre as imagens, né? Então, como eu falei, essa catedral é uma via sacra de um monte de cruzes, então, assim, cruzes e mais cruzes sobrepostas no espaço, e que cada cruz daquelas representa um passo da via sacra. E tem alguns lugares das atividades, como a mina de sal, o muro de escalar, a Rota do Mineiro, o Museu do Sal, né? Os seminários, o Tesouro de um Povo, que conta a história de como o sal era algo valioso para os índios daquela região, mais do que o ouro. O sal era o dinheiro do povo. E um vídeo 3D iluminando lá os espaços lá da catedral, né? Isso me lembra também, né? Eu não chego a falar aqui de uma maneira mais profunda, mas o professor Oscar, quando esteve no seminário sobre o espaço, o homem e o espaço, não sei se vocês tiveram, ele fala que Tilida tinha idealizado uma obra que se chamava Tindaiá, Montanha de Tindaiá, que seria uma montanha que ele ia também perfurar essa montanha e iria fazer lá um espaço vazio de vários metros, uma gruta, né, com dimensões. Vou até citar aqui o próprio Balvitz. Montanha de Tindaiá, um projeto de uma abertura no interior da montanha. A construção de um espaço, uma espécie de gruta no interior da montanha, de dimensões 50 por 50 por 50, dão conta de sua monumentalidade, considerando a sua envergadura e as dificuldades técnicas, além de políticas, que possam viabilizar a sua execução. O projeto não encontra paralelo na obra chilidiana. Há, no entanto, uma série de obras que tematicamente expressam a concepção fundamental que subjaz ao projeto. A escultura como lugar do espaço. Para Chilida, toda a sua obra é um questionamento pelo espaço da obra e pelo próprio modo do ser humano, o espaço como mistério absoluto do qual estamos feitos, né? Alçado à condição de mistério, o espaço é o próprio cerne de sua criação. Então a Catedral de Sal é maior do que isso, né? E é um espaço assim também, um espaço vazio, a criação de um espaço vazio, que é o que a arquitetura faz. Aqui é um espaço vazio, essa sala, é um espaço vazio a ser preenchido por nós, né? E, bom, e esse espaço subterrâneo, o que nós podemos dizer dele, né? Aparentemente, na arquitetura subterrânea, as barreiras geométricas são obviamente poderosas, mas a experiência e casos existentes comprovam que não é necessariamente assim. A geometria é uma arma que muitas vezes é levada a uma integração muito mais simples, uma conversa entre fora e dentro.
o que não se dá em algumas arquiteturas da superfície, né? Então, esse espaço subterrâneo, onde o geométrico é extrapolado, vai muito mais do que 50 por 50 por 50, é um espaço que é natural das cavernas ou artificial das minas, é um espaço que revela o devaneio do medo e do perigo, da escuridão total, da necessidade de proteção, pelo fato da sensação e a percepção espacial do interior ser diferente da externalidade. É uma construção horizontal, de uma arquitetura, de uma descontinuidade que atua na produção de um espaço do sonho. Assim também, podemos dizer que é essa experiência da Catedral de Sal, uma experiência recreativa, com luzes, de fé, de contemplação, nos altos relevos e nas pedras talhadas que protegem o ser humano ali dentro da externalidade. E aí cito Jean Libby, um comentador de Bachelard, que diz: esta presença difícil e incompreensível de uma mineralidade que dói, de uma vegetalidade que se agarra, de uma vitalidade indiferente à integridade do ser vivo, que nos dá, em certo sentido, o mundo como uma antinatureza. Bachelard chega a usar o termo contranatural para falar desse processo destruidor do empirismo do desejo de dominar a natureza e não da visão biomimética da luta natural da natureza contra ela mesma. O mundo não conhece sua natureza. Na verdade, o mundo vai além da natureza, porque o pensar lógico e dedutivo existe para criar o que a gente chama de uma fenomenotécnica, um fenômeno purificador que isole a grande complexidade da estrutura do mundo, né? Ao mesmo tempo, esse mundo contranatural, ele tem seus cantos, e o canto é visto aqui como um espaço em que investimos, que responde ao nosso desejo de isolamento e de calma, por exemplo. E esse é a função desse espaço interior, desse espaço subterrâneo da nossa própria subjetividade. E podemos dizer, como Pierron, que é a formação também de um lugar aonde a gente possa entender, onde está localizado, onde nos encontramos explicar essa forma de arrancamento, viver uma contagem regressiva, nostálgica. A poética do espaço mobiliza a imaginação material, que espacializa e singularmente a cosmicidade enquanto sentimento de estar em casa, até nas texturas singulares. A água ou desertos do país, um país de granito, uma terra de madeira, né? Então, é interessante isso, porque eu também, ano passado, quando fiz essa viagem, que eu fui para a Colômbia, a minha terra natal, que eu nasci na Colômbia, e fui para o México para dar essa palestra, eu encontrei a minha casa natal. Então, isso foi um lugar importante para mim, na cidade de Popayán, a casa onde eu nasci, que eu nasci numa casa lá, né? E só tinha o primeiro andar e hoje tem o segundo andar, né? E aí tem aí esse poema que eu encontrei lá, nessa cidade, que fala, que eu acho que tem bastante a ver com o que o Pierron fala anteriormente. Da pedra pensativa de crisântemos e tempestades, da eglógica campina e solenes procissões, de dourados crepúsculos que vieram passar os séculos e agigantar a sua história, será perpétua na memória das gerações, e neste canto que recolhe nosso eterno presente. Então, essa foi uma poesia de um prefeito de Popayán, e essa foi a casa que eu nasci, e eu percebi nessa viagem todo um mundo que existia dentro de mim, que era esse mundo da minha infância, esse mundo que muitas vezes nós nos esquecemos, e que por isso precisamos buscar novamente esse mundo para aumentar a nossa pulsão onírica da nossa própria casa imaginária e da nossa própria casa natal, né? Então eu acho que isso é muito interessante na filosofia de Bachelard, que é o que eu chamo de geopoética, né? É essa possibilidade de você, caminhando no mundo, encontrar o seu ser, encontrar o seu devaneio, né? E encontrar os seus sentidos, não só na sua casa, mas também no mundo. Abrir a porta da sua casa para o mundo é também encontrar
as suas casas que existem em si e que poderão existir, né? Então, posso dizer que nesse jogo, desse labirinto do espaço íntimo, nessa construção pessoal, a arquitetura se revela como uma arte de desenhos silenciosos que se desintegra nas nossas sensações, nas nossas memórias do espaço. A relação entre espacialidade e o vácuo começa a se evidenciar aí como um fenômeno da realidade e não da representação. Tanto a luz, a sombra, o silêncio, o cheiro e mesmo a temperatura são elementos fundamentais dessa arquitectura, que é mais do que uma engenharia de massas e estruturas. Se o arquiteto é um tipo de demiurgo do vazio, claro que também o arquiteto dentro de nós, que unifica o espaço e tempo, dessa incógnita entre a descontinuidade do instante e a duração da memória, nos levam às faces e superfícies dos acontecimentos nascidos do vazio, na liturgia do entrar e sair do interior dos espaços do nosso ser, né? Então, eu coloco aí, já chegando ao fim da minha comunicação, da minha aula, esse plano do conjunto da palavra casa, né? Então, ali no sótão, o território do poeta, que é o território da abstração. Ali o espaço vazio, que pode ser o território do arquiteto, pode ser o território de cada um de nós de percebermos, ou simplesmente o território de deixarmos o vazio ali, né? E ali o território da filosofia, que é uma semi-abstração. E por fim, lá embaixo, novamente, o território do poeta, que é uma abstração, né? Então, cito Bachelard em A Dialética da Duração, falando sobre vazio. A palavra vazia, tomando o sentido do verbo esvaziar, corresponde à ação positiva. Um palpite bem educado concluiria que o vácuo é simplesmente o desaparecimento da imagem ou feito de um material especial que nunca se pode falar de uma intuição, de modo que nunca se pode falar de uma intuição direta do vazio, né? Cito aí Bachelard, né? Então, Bachelard também diz ainda: pergunte o vácuo entre instantes sucessivos que caracterizam a evolução da psique, quando até mesmo o vácuo seria apenas um simples sinônimo da diferença dos distintos momentos, de uma necessidade metodológica de dar intervalos também a uma reforçada razão metafísica. A necessidade ontológica do vazio, essa descontinuidade, nessa relação entre o vazio e o preenchimento, né? Assim, cito ainda mais uma vez Bachelard. Seria o vazio em suas circunstâncias o pensamento de que mesmo a duração pode ser discutida? Em A Dialética da Duração, Bachelard afirma que nada enquanto vazio nos leva a um fato contraintuitivo, tanto que a palavra vazia, tomando o sentido do verbo esvaziar, corresponde à ação coletiva. Um palpite bem educado concluiria que o vácuo é simplesmente o desaparecimento da imagem ou feito de material especial, como eu já tinha falado ali. Não há uma intuição direta do vazio, né? Então, essa relação do subterrâneo como lugar para encontrar o vazio é justamente esse lugar também que nos mostra essa nossa necessidade ontológica de entender o vazio, esvaziar tanto a nossa casa, corpo também, para poder preenchê-las, como também entender o vazio desses espaços que, ironicamente, quando eu me encontrei na tradução de um conceito da arquitetura chamado vão se traduz como duração. Uma das traduções de vão em francês é duração. Eu achei muito interessante essa tradução, no sentido de que, o que quer dizer esse vão como duração? Será que a duração é o vazio e o instante é a construção? O instante são essas paredes, o instante são esses preenchimentos que nós fazemos? Então, essa é uma dos desafios que eu penso que a arquitetura me trouxe, né? Entender o vazio como um despreenchimento da forma bruta da matéria, sendo proporcional a entender o vazio como uma forma de preencher o espaço interior arquitetural. A arte da arquitetura cria um vácuo
por encher o vão do tempo entre partições ou durações. Então isso é mais ou menos a minha conclusão, né, dessa relação da arquitetura. E aí eu coloco uma das últimas imagens da Catedral de Sal, não dá para ver muito bem, mas que mostra essa relação entre vazio e preenchimento e as superfícies. Quando a gente chega, a gente vai vendo bem de longe essa imagem, que é a catedral mesmo, né, onde se tem lá as missas, né, tem missas lá dentro da mina. E aí, quando a gente vai chegando, o guia fala assim para a gente: vocês saberiam dizer se essa cruz ela é em alto relevo ou em baixo relevo? Então, vocês que estão aí de fora, né, não estão lá e a imagem não é grande coisa, mas como é que vocês diriam? Isso é um alto relevo ou um baixo relevo, essa cruz? Ninguém vai se arriscar? Estão com medo de errar. Só a cruz. Só a cruz. A cruz tem em baixo relevo ou em alto relevo? Verdade, ela tem em baixo relevo. Mas isso. A luz ilumina ela e quando você vê de longe parece um alto relevo, né? E aí é uma das exemplificações que eu estou querendo mostrar do vazio como preenchimento, né? Até o vazio é um preenchimento. Exatamente. A luz preenche o vazio, né? Que é uma duração. Enquanto duração, o vazio só é enquanto dura, né? Bom, então, para encerrar aqui, deixa eu ver aqui se eu encontro aqui mais uma das minhas conclusões aqui que eu queria fazer. Essa relação entre vazio, matéria e natureza, ela mostra que as aniquilações das massas geométricas passam a ter um lugar próprio, quando sujeito e objeto se fundem, vazio e preenchimento se fundem, se constroem mutuamente, e agora não só o ego habita o mundo, mas o mundo habita em mim, e aí revela o interespaço desse cosmodrama, né? Interespaço desse cosmodrama, que eu já comentei rapidamente, que é essa relação entre o Unwelt, Eigenwelt e eu esqueci o outro, mas esses dramas que se mostram dessa maneira social, ambiental e também pessoal, né? Então é isso, muito grato pela atenção de todos vocês. A gente pode comentar um pouco, falar se vocês quiserem, o que vocês não entenderam. Para mim é uma alegria estar aqui hoje, compartilhando com vocês um pouco da minha pesquisa, né? Espero que eu tenha transmitido alguma ideia interessante sobre o espaço, que quem sabe vocês se estimulem a pesquisar também Bachelard e a questão não só do espaço, mas outras questões também. É um filósofo muito plural que vai da ciência à poética, né? Não sei se vocês já conheciam, mas espero ter trazido aqui uma imagem interessante da complexidade do seu pensamento, né? Então, alguém tem alguma dúvida? Encerramos por hoje. Ok, muito grato pelas suas contribuições também. Sobre a primeira graduação. Vai sobreviver sim, com certeza. Para fazer pesquisa, não. Essa é a função. E também convido a vocês, se tiverem interesse em pesquisar mais sobre o Bachelard, muito obrigado. Eu tenho um grupo de estudos que se chama, cadastrado no CNPq, que é o Sertão Filosófico. É um grupo que a gente tem publicações, já estamos no nosso 3º livro. A gente costuma publicar um livro por ano. E dentro do Sertão Filosófico existe dos grupos de pesquisa, um grupo via Skype que a gente faz com pesquisadores do Brasil, né, assim, pessoas que estão pesquisando, nível de graduação, mestrado, doutorado,
Bachelard, e é bem interessante, se tiverem interesse, eu posso dar o meu e-mail e a gente pode fazer, ocorre aos domingos, às 19 horas, cada 15 dias, né? E aí, das 19 às 21 horas, é 1h30, 2 horas de leitura dos textos de Bachelard e, enfim, compartilhar materiais e coisas que a gente tem digitais, né? Então, é isso. Mais uma vez, muito grato aí. Então, por hoje, é só.